O bebê passa por várias transições. Uma delas é o processo do desfraude. Muitos pais têm dúvidas sobre esse assunto. Como começar? Como saber se a criança está pronta? Como fazer isso de forma respeitosa? Hoje no Bem-vindo eu converso com uma pediatra sobre este assunto. Doutora Letícia, quando falamos aí do desfraude, existe uma idade ideal para começar esse processo ou não? De uma forma geral, a criança não tem maturidade para desfraude antes dos 18 meses. Porém, isso não é uma regra. Então, 18 meses é uma idade que a gente pode começar a falar sobre o tema, mas naturalmente vai depender do nível de maturidade da criança, de como que ela está do ponto de vista motor, do ponto de vista de entendimento e mesmo do ponto de vista de controle de esfíncter, que a família que vai notar isso e relatar para o pediatra para receber a orientação adequada. Com 1 aninho e meio, mais ou menos, eu já vi a necessidade dela, muito curiosa, de acompanhar nós até o banheiro, né? Principalmente eu. Então ela gostava de ver eu no banheiro. E com 11 meses eu já comprei um piniquinho. Então o piniquinho já estava no banheiro. E ela começou a ter curiosidade para ir ver o piniquinho. Então eu senti essa necessidade quando ela começou a querer sentar no pinico. Mesmo sem fazer, né? Nem xixi, nem cocô. E o bebê, ele dá sinais, e essa criança dá sinais de que ela está pronta para essa transição? Idealmente ela já deve estar andando muito bem, então é muito raro uma criança que esteja andando magnificamente bem antes de 1 ano e 3 meses. Além disso, o ideal é que a criança consiga pelo menos ajudar no processo de retirar e colocar roupas, tentar ajudar a colocar a calça, tentar levar os bracinhos para colocar a roupa, que de uma forma geral no processo de utilizar o piniquinho ou utilizar o vaso, ela precisa de fazer isso, ela precisa de abaixar a calça. É ideal também que ela tenha algum tipo de aquisição linguística, saber falar não, saber explicar. Então, por exemplo, se a mãe pergunta, filho, você quer fazer xixi? Não, sim, alguma coisa simples, né? A criança mais velha também, ela sabe, ela tem algumas características que quando a família pergunta para ela sabe ser respeitada ou não. Então, se eu pergunto para a criança se ela quer fazer uma coisa e ela me responde não, eu sei que eu posso confiar na resposta dela e eu tenho que respeitá-la. E é muito difícil de eu conseguir isso com uma criança muito novinha. Porque a criança muito novinha, às vezes ela usa o não fora de contexto. Ela até sabe falar o não, mas ela usa para qualquer coisa. Então, é muito comum, por exemplo, criança na hora do almoço, eu ofereço para ela está fazendo não com a cabeça e na verdade ela quer comer. Então, assim, ela tem que saber de fato o significado daquilo que ela está usando, né? A criança de 1 ano e 6 meses também, ela tem, talvez até crianças um pouco mais novas, em torno de 1 ano e 3, 1 ano e 4, ela já tem a capacidade de fazer de conta, e o fazer de conta é absolutamente essencial, na minha opinião, na retirada de fralda. Então, no fazer de conta, por exemplo, ela consegue fingir que coisas inanimadas façam coisas humanas. Então, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma consulta no consultório, que era justamente por coincidência esse processo de retirada de fralda, aí eu perguntei para a família, o que essa criança gosta? Qual que é o objeto que ela se identifica? Era uma menininha, perguntei se era boneca e tudo, aí a mãe me respondeu, potinho. Aí eu falei assim, ótimo, então o potinho, vocês vão pegar um potinho específico, que vai ser o potinho da retirada de fralda, vão fazer uma carinha feliz no potinho, e esse potinho ela vai brincar de casinha com ele, vai levar o potinho para fazer cocô, vai trocar a fralda do potinho, vai colocar pomadinha no potinho. Então o potinho ele cria feições humanas que a criança consegue, antes de fazer para ela mesma, ela consegue fazer para terceiros, e esses terceiros pode ser um objeto qualquer. Era verão, ela tava com 2 aninhos e 1 mês, quando ela pediu para tirar a fralda. E depois assim, olha, esse já é um sinal, né? Então, já deixei ela de calcinha, já levei de novo no piniquinho, e disse, né, que era o senhor pinico, a gente gosta de fazer coisas muito lúdicas. Então, eu apresentei ela ao pinico de novo, né? E quando ela quisesse fazer xixi, ela podia sentar ali. E perguntei pra ela se ela queria sentar, e ela disse, sim, mamãe. Tá? A gente sentou ali e ela fez o primeiro xixi. Então, ali eu já comecei a deixar ela só de calcinha.
E o desfraude diurno dela foi em uma semana. Literalmente, foi em uma semana. Nessa uma semana ela escapou algumas vezes. Na escolinha ela só escapou uma vez o xixi. Mas ela se sentia já envergonhada de molhar a calcinha. Então o desfraude diurno começou e terminou em uma semana. A criança também dá sinais de que ela não está pronta? Sim, sempre. Então, um dos principais pontos que a gente deve observar para a criança que não está pronta para fazer essa retirada de fralda é quando eu pergunto, filho, você fez cocô? Ele nega, sendo que está com cocô, ou então ele se esconde para fazer cocô. A criança que se esconde para fazer cocô, ela é muito sintomática disso de fazer uma associação negativa com a evacuação. Então, a gente sempre deve fazer com que a troca de fralda seja prazerosa. Isso eu falo desde a primeira consulta. E há uma diferença aí entre o desfraude diurno e o noturno, né? Que Sim. diferença é essa? E tem uma fase para começar com um, com o outro? Como que acontece essa dinâmica? Ótimo. De uma forma geral, eu gosto de orientar aqui no consultório que a família tire a fralda noturna quando a criança fica um mês seguido sem molhar a fralda, tá? E isso não tem idade. E a fralda noturna, de uma forma geral, a criança pode demorar até 5 anos para conseguir tirar sem que isso represente propriamente um problema. Então, o noturno, ela ainda não desfraudou completamente. Ela sente a necessidade, já tem uns 2 meses, ela diz, mamãe, não quero usar fralda, não quero usar fralda. Mas eu ainda não acho que é o momento correto. Por quê? De 7 dias na semana, 3 amanhece com a fralda sequinha. Então a gente elogia e tal, e quando não amanhece, a gente diz, só foi um xixizinho, não tem problema. Então eu acho que ela ainda não está pronta para dormir sem fralda. A questão do psicológico, tanto da família quanto da criança, também influenciam nesse processo? Sim, certamente. Tem algumas crianças que já estão com desfraude efetivado, tanto diurno quanto noturno, aí de repente tem um divórcio ou o nascimento de um irmãozinho e a criança regride naquilo ali. Então, quanto mais apoio, quanto mais suporte, quanto mais autonomia a criança tem para entender que aquele é um processo dela, que ela vai ser respeitada no ritmo dela, melhor é. Então já trabalhava essa questão que o pinico é normal, que um dia ela teria que ir ali. E mostrar também para ela, né, que as nossas necessidades são normais, todo mundo faz, não precisa ter nojo, porque, né, todo mundo faz. E a gente trabalha muito a parte lúdica, então a gente gosta muito de ler, gosta muito de contar historinhas. De fazer esse processo do desfraude, essa transição, né, de maneira respeitosa. Você decidir o momento da retirada de fralda sem levar em consideração tudo isso que a gente conversou aqui hoje, é querer arrumar problema. Então é querer arrumar problema comportamental, então é a criança que começa a ficar agressiva, é a criança que às vezes vai ter uma constipação intestinal, a criança que tem uma constipação intestinal ou que fica segurando o xixi porque não quer ter aquele momento desagradável, tem uma predisposição à infecção urinária. Além disso, é uma criança que pode não confiar nos pais porque ela não está sendo respeitada. A criança, ela tem sentimento, ela tem inteligência, ela sabe tomar determinadas decisões. Tem algumas decisões que a gente tem que tomar por ela, mas ela sempre com respeito. Às vezes tudo leva a crer que a criança estava pronta, mas quando a gente começa o processo de desfraude, a criança começa a errar muito, começa a se molhar demais, começa a errar toda hora, ela não avisa como ela estava avisando antes. Então, nesse caso, de forma sutil, de forma gentil, a gente fala, filho, eu acho que a gente está correndo um pouquinho com a retirada de fralda, eu acho que você ainda não está pronto. Vamos usar a fralda mais um pouquinho e quando você estiver pronto, você fala com a mamãe? O importante quando a criança erra ou quando a gente tem que dar um passo para trás, que às vezes acontece nesses processos de retirada, é respeitar a criança, dar carinho, nunca brigar com a criança. Filho, por que você fez isso? É só avisar a mamãe, só avisar o papai. Então, assim, nunca, porque isso aí só vai protelar o processo de retirada. Então, aqui a gente acredita muito mesmo no tempo da criança e no tempo do adulto, né? Tem muitas mães que dizem, mas tem 2 anos, tem que... Na nossa própria família, né? Tem 2 anos, tem que desfraldar, já tá na hora. Então, a gente não queria criar esse trauma. E a gente escuta muitos relatos, né? Que a criança começa o desfraude, para, ou diz, não, mamãe, o cocô é meu, deixa aqui.
Porque eu acho que traumatiza muito a criança nisso, né? E a gente acredita no tempo dela, no tempo da criança. Não existe nenhum adulto que use fralda até hoje, né? Então ela se sente muito mais confiante.